Graça e paz, Clube da Bíblia, vamos aí para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de dois capítulos, o capítulo 46 e o capítulo 47. Então, no capítulo 45 termina com Jacó recebendo a notícia que seu filho está vivo, que seu filho morto está vivo e que é governador, e pede para ele descer para o Egito junto com toda a sua família e todo o seu rebanho, todo o seu gado, toda a sua riqueza. Jacó decide, no versículo 1 está dizendo aqui, Israel partiu com tudo que lhe pertencia. Ao chegar em Berseba, ofereceu sacrifício ao Deus de Isaque, seu pai. Então, quando chega ali em Berseba, ele decide ir, chega em Berseba, ele sacrifica a Deus, e Deus aparece para ele numa visão noturna, que diz assim, eu sou o seu Deus, no versículo 3, eu sou o seu Deus, o Deus de seu pai, disse ele, não tenha medo de descer ao Egito, porque lá te farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com vocês e certamente trarei de volta. Então Deus estava dizendo para ele, não tenha medo de descer, vocês vão para o Egito e lá eu mesmo descerei junto com vocês e farei de você, Jacó, Israel, uma grande nação, e trarei vocês de volta para Canaã. Então havia uma promessa e Deus ele é fiel para cumprir a sua promessa. Do versículo 9, do versículo 8 até o versículo 25, vai nos dar quem foram os que desceram com Israel ou com Jacó para a terra do Egito. E são 66, se contabiliza 66 pessoas, ou seja, homens, fora mulheres e crianças, tá bom? Olha só no versículo 26, todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres e crianças de seus filhos, ou seja, sem contar as mulheres e as crianças dos seus filhos, totalizaram 66 pessoas. Então desceram com eles sem contar as mulheres, ou seja, suas noras, as concubinas das suas noras e os seus filhos, ou seja, os seus netos. Então contabilizaram ali 66. Aí tem mais os que estavam no Egito, deu um total de 70 pessoas. Olha só o que estava dizendo no versículo 27. Com mais dois que nasceram a José no Egito, membros da família de Jacó que foram para o Egito, chegaram a 70. Jacó enviou Judá à frente a José para saber como ir para Josém. Então, 70 pessoas contabilizadas ali que desceram da família de Jacó para o Egito. E Jacó envia Judá para chegar no Egito e saber como ia chegar até a terra de Josém, um lugar que foi separado para que eles pudessem viver. Então, quando chegou o faraó quando chegou na terra, o faraó mandou chamá-los, perguntou qual era a profissão deles. Eles disseram, somos pastores, cuidamos de rebanhos e estamos aqui para ficar um tempo devido à fome que há em toda a terra. Aí lá no capítulo 47, versículo 5, olha só, então o faraó disse a José, o seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Josém. E se você vir que alguns deles são competentes, coloque como responsável pelo meu rebanho. Então José levou seu pai Jacó a Faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o Faraó e este lhe perguntou, quantos anos tem? E Jacó respondeu a Faraó, são 130 anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, não chegam aos anos da peregrinação de meus antepassados. Então Jacó abençoou o Faraó e retirou. E José instalou seus pais e seus irmãos na propriedade, na melhor parte da terra do Egito. Amém? Então ali eles foram colocados na melhor parte da terra do Egito e alguns deles se tornaram também pastores do rebanho do próprio faraó. No capítulo 47 também vai nos narrar um pouco ali do versículo 13 até o versículo
26, quando você estiver lendo, fazendo o devocional de vocês, vai narrar esse período de fome que houve no Egito. Então foi um período muito difícil para os egípcios e para o mundo inteiro. Só que Deus preparou o faraó através de José, ele conseguiu administrar esses dias difíceis. Então, nos primeiros anos, o povo do Egito vinha até José comprar mantimento com a sua prata, com o seu ouro que o seu tinha. Só que foi passando o tempo, a prata e o ouro se acabou. Aí José determinou para eles, olha, no versículo 16 em diante, no versículo 16, pediram para que eles trouxessem, já não tinha mais ouro, então vamos trocar alimento por rebanho. Aí então começaram a trazer ovelhas, começaram a trazer cavalos para Faraó, e José foi trocando esses animais por alimento. Aí no versículo 18 em diante, aí o povo do Egito já não tinha mais prata, não tinha mais ouro, não tinha mais rebanho, era tudo de Faraó e a fome continuava. Então aí eles começaram a trocar as suas herdades, as suas propriedades, vender as suas propriedades para Faraó em troca de trigo. Então José foi comprando as terras dos egípcios para Faraó e trocando por trigo. E agora o povo já não tinha mais prata, não tinha mais ouro e não tinha mais terra. Então o que José fez? Agora tudo bem, pessoal, acabou tudo isso, agora eu vou dar para vocês a semente, vocês vão plantar, e do que vocês plantarem, 1/5 disso vai se tornar tributo para Faraó. Então José tornou-se o governo de Faraó muito poderoso, era um governo muito rico. Então ele tinha muitos bens, muita terra, e ainda por cima o povo trabalhava ainda para lhe dar 1/5 daquilo que produzia, ainda tinha que pagar por tributo. Ou seja, ele arrendou ele arrendou a terra que ele havia comprado do povo. E através disso o povo se tornou a terra de Faraó se torna muito poderosa em toda a região ali. Por devido a isso, somente eles ter se preparado para esses dias difíceis, e só se preparou porque Deus tinha um propósito, um plano na vida de José, e para exaltar José, abençoou a vida de Faraó. O capítulo 47 ainda tem a narrativa ainda do versículo 27 ao versículo 31 de um juramento que Jacó insiste para José fazer para ele. Jacó já estava muito velho, já estava aí com seus 130 e poucos anos, né? E ele viveu 17 anos no Egito. Quando ele chega no Egito, ele vive mais 17 anos, mas ele pede para que José faça um juramento, coloque a mão de José embaixo da sua coxa, era a forma que eles faziam o juramento, e pede para José prometer que quando ele morresse, ele não seria enterrado no Egito, ele seria levado para junto de seus pais, para junto de Abraão, de Isaac. Então ele faz esse juramento, promete para o seu pai e faz esse juramento, e assim então quando Jacó morre, ele cumpre essa promessa, enterrando Jacó junto com o seu pai Abraão. Nós retornaremos aí no próximo vídeo para narrarmos um pouco do capítulo 48. Bom devocional a todos vocês. Faltam apenas 3 capítulos para nós terminarmos o livro de Bereshit. Deus abençoe a todos. Fique na paz.